No vídeo de hoje vamos falar sobre profundidade e pessoas profundas. E porquê é que as pessoas profundas têm tendência a ficar mais sozinhas. E não é porque se tu te identificares com isto sejas uma pessoa difícil. Não de todo. É antes porque muito provavelmente estás mais desperto. E isso também ao mesmo tempo te vai colocar de uma forma mais isolada. E não é pelos outros tantas vezes, é por ti mesmo. Mas também pode ser pelos outros, não pode? Bom, mas já vamos diretamente ao vídeo. Mas antes disso, não te esqueças, se gostas deste tipo de conteúdo, de colocar aquele like. Também ao mesmo tempo de seguires o canal para teres mais vídeos como este. E claro, também ao mesmo tempo, fala aos amigos para chegarmos como comunidade bem mais longe. Mas então, o que é que eu quero dizer com isto de pessoas profundas têm tendência a ficar mais sós? Se te identificares com isto, é porque muito provavelmente tu és uma pessoa bem profunda. Mas isto também tem a ver com vários fatores. O primeiro fator é porque tu possas eventualmente estar a ser mais estudioso, a aprenderes mais, a evoluir. E isso faz sentir com que a sociedade ao teu lado esteja estagnada, não é? E se estás estagnada, cada vez mais tu podes sentir que estás fora do contexto, fora do grupo, fora da sociedade. E isso também ao mesmo tempo vai mentalmente isolar-te. E é isto que pode realmente acontecer. Mas isso não é só por isso, não é só por essa situação. Pode ser também muito antes por uma situação de expansão de consciência. E sim, porque muitos de nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida e temos que perceber que temos que evoluir. E às vezes também não sabemos muito bem como é que evoluímos, mas a verdade é que a nossa consciência começa à procura de outras coisas. Então aí, realmente a sensação de isolamento é bem, mas bem maior. E não é porque tu sejas difícil, não de todo. E tens que tirar exatamente isso da tua mente. É antes porque, ao expandir a tua consciência, também te estás a tornar bem mais seletivo ou seletiva. Pois é, a verdade é que se nós também não somos mais seletivos, também não cuidamos de nós mesmos. Não é verdade? E cada vez mais é necessário entenderes que quando nós expandimos a consciência para algo de mais profundo, nos tornamos também ao mesmo tempo mais isolados. Agora, também pode acontecer que tenhas um despertar espiritual. Pois é, esta história de despertar espiritual tem muito que se liga, não é? Mas a verdade é que às vezes nós encontramos Deus. Ou então encontramos a nós mesmos como seres espirituais, como seres também divinos, não é mesmo? Então, aqui pode acontecer exatamente que numa sociedade toda ela virada para o materialismo, para a contagem de corpos, tu te possas sentir exatamente como se fosses um alienígena, uma pessoa do outro mundo e na qual não estás mesmo a pertencer. Mas eu falei em fatores que és tu próprio ou tu própria a isolar-te. E agora quando são os outros? Bom, os outros podem muitas vezes também ao mesmo tempo perceber que tu estás num outro patamar, podem ter medo, podem também ao mesmo tempo sentir alguma ignorância perante aquilo que tu já conheces e sabes, podem também ao mesmo tempo sentir que de facto tu não pertences bem à sua própria identidade, pois tu tens uma outra forma de pensar, uma outra forma de falar, e isto é perentório, e isto acontece muitas vezes. Pois, de facto, a própria sociedade também pode achar que tu, por exemplo, não te adaptes por te vestir de forma diferente, por sentir de forma diferente, por te expressares de forma diferente. Isto também é muito comum a pessoas mais profundas, que também ao mesmo tempo também estão ligadas à arte, estão ligadas à escrita, estão ligadas à oralidade, e isto tudo vai realmente criar também alguma dissociação da própria sociedade, que está toda ela virada e habituada a pensar de uma forma praticamente comum. E isto chama-se mentalidade de grupo, ou também ao mesmo tempo sociedade, se tu quiseres chamar de uma forma mais lata. Mas a verdade é que estamos numa situação muito importante também, que tínhamos que pensar que nos dias de hoje nós estamos a chegar a um ponto em que o denominador comum de pensamento é muito enraizado e está também criado pelas próprias instituições. E quando tu tens tendência a pensar de uma forma mais disruptiva, exatamente, passas a ser um pouquinho ostracizado, ostracizada. Mas aqui é importante que nós consigamos também ao mesmo tempo perceber e entender que vivemos num determinado ponto
em que também a modernidade, o avançar tecnológico também nos está a virar para um outro lado, para o lado mais da tecnologia e também para um lado mais da dissociação daquilo que é a natureza. E, por norma, as pessoas mais profundas estão mais ligadas à natureza. E se tu cada vez mais estás ligado à natureza, tudo isto tem a ver exatamente com a tua forma de estar e de ser na vida. Mas isto não é para qualquer um. E daí mesmo tu possas sentir-te ostracizado, só, ou também ao mesmo tempo colocado de parte. Porque também acontece que a própria sociedade te coloque de parte em algumas circunstâncias. E é importante cada vez mais tu perceberes que é natural que isso aconteça. Mas para isso, também ao mesmo tempo, tens que perceber que existem muitas pessoas como tu, profundas e também ao mesmo tempo capazes de pensar de uma forma quase similar à tua. Pois todos nós, independentemente de termos uma identidade única e exclusiva, não significa que não também tenhamos um pensamento que possa ser semelhante a outros seres humanos neste mundo. E não estás sozinho, não estás sozinha. E por isso mesmo não és uma pessoa complicada, não és uma pessoa difícil e muito menos vais estar condenado ou condenada a estar só ou sozinha. Então como é que tu podes realmente fazer as coisas de uma forma diferente? É perceberes quais são os teus hobbies, perceberes quais são os teus pensamentos, fazeres uma introspeção cada vez maior. Uma forma de diálogo interno que tu possas entender e perceber o que é que tu queres da vida, o que é que tu estás a fazer na vida. E então, a partir daí, procurar pessoas que também se associem e tenham um pensamento muito semelhante ao teu. Não significa que sejam iguais. E é aqui que está toda a chave. És único, és exclusivo, sim, mas ao mesmo tempo, dentro da tua exclusividade e dentro da tua unicidade, tu também podes estar a associar a pessoas que dentro da sua unicidade e exclusividade possam ter alguns pensamentos ou denominadores em comum contigo. Isto é cada vez mais importante tu perceberes. Não estás só, não és uma ilha isolada e ao mesmo tempo não és uma pessoa difícil só porque pensas de forma diferente ou ages de forma diferente. És um ser humano que nasceu para viver em sociedade. És um ser humano que de facto possas ter relações mais profundas. E também ao mesmo tempo, claro, é necessário entender que vives numa sociedade de relações mais superficiais, pouco profundas, pouco ligadas à alma. Mas isso não significa que não haja uma grande parte da sociedade que esteja conectada à espiritualidade, à profundidade, ao pensamento e às relações profundas. E é aqui que tu também tens que perceber, pois não estás, nem nunca estarás condenado ou condenada a ficar só. É exatamente esta mensagem que te queria mesmo passar neste vídeo. E se gostaste desta mensagem, não te esqueças, inscreve-te no canal, fala aos amigos e comenta, pois é muito importante para mim saber como é que tu, dentro da tua exclusividade, pensas, pois muito provavelmente também temos um denominador em comum. Não é mesmo? Até já.